Vamos agora para a segunda aula de aparelho cardiovascular. Vamos começar aqui com ritmo e frequência cardíaca, né? Vocês já conheceram o que é uma B1 e o que é uma B2, né? A primeira e a segunda bulha, né? Após o reconhecimento delas, nós devemos então identificar qual que é o ritmo, né? E determinar aqui a frequência cardíaca aqui, através dos números de batimentos por minuto, tá? Então, o ritmo cardíaco, ele pode ser aqui em dois tempos, né? Com duas bulhas, a B1 e a B2, a gente chama de ritmo binário, ou ele pode ser um ritmo tríplice, quando ele tem três bulhas, por exemplo, a B3, né? Então, o ritmo binário, vocês vão escutar tum-tá, 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 e o ritmo, né, tríplice, vocês vão escutar tum-tá-tá, 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 tum-tá-tá. Então, vocês vão identificar a presença de uma terceira bulha, ok? Para determinar a frequência cardíaca, nós contamos aqui os batimentos, né, durante 1 minuto, ok? Através da palpação de um pulso periférico, né, o pulso radial. Então, nós podemos contar ali também através da ausculta, mas normalmente através da palpação ali do pulso radial, contando ali em 1 minuto, tá? Importante contar no minuto inteiro, porque o paciente pode ter alguma arritmia, pode ter alguma alteração ali, que você pode até identificar no pulso mesmo, na palpação do pulso, e se a gente contar, por exemplo, em 15 segundos e multiplicar, na verdade, a gente pode estar deixando ali de pegar algum período que o paciente ficou ali com batimento assincrônico, teve alguma arritmia, e contar essa frequência cardíaca de maneira inadequada, tá? O normal da frequência cardíaca é entre 60 e 100 batimentos por minuto, ok? O normal na população geral, 60 e 100, tá? As arritmias cardíacas, né? Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem aqui o nó sinusal, ok? Então, aqui que vai começar a condução, tá? Ele desce aqui por feixes aqui no átrio, atingindo aqui o nó atrioventricular, né? Então, a gente tem condução aqui desse estímulo elétrico pelo coração para estimular a contração depois ventricular, tá? No nó atrioventricular, né, você vai sofrer um atraso na sua condução, né, que é necessário para que a contração atrial seja completa, né, antes da contração ventricular. Depois o estímulo vai seguir aqui, né, pelo feixe de His, tá? E os seus ramos direito e esquerdo, e logo em seguida ali até chegar na rede de Purkinje, ok? Então, vocês viram que a frequência cardíaca é de 60 a 100. Acima de 100, então, nós denominamos, né, que é uma taquicardia. E por que sinusal? Né? Como vocês viram, na verdade, o estímulo elétrico ele é conduzido ali pelo nó sinusal, ok? Então, se o estímulo elétrico estivesse, você tem algum problema, uma fibrose, alguma coisa que possa estar impedindo essa condução, pode ser que o nó atrioventricular assuma essa condução, mas vai assumir de uma maneira errônea. Pode ser também que os feixes ali de riso e tudo assumam, mas vai assumir de forma também errática, ali, de uma forma a produzir ali uma arritmia, de uma contração ventricular que pode ser até realmente ineficaz, ok? Então, na verdade, o ritmo sinusal, uma taquicardia sinusal, é uma taquicardia fisiológica, uma taquicardia que pode ser desenvolvida, por exemplo, no exercício físico ou na febre, tá? Mas a condução, ela está, né, toda adequada. Você vai ter a onda P da contração aqui atrial, você vai ter aqui o complexo QRS também, aqui da contração ventricular, e eles vão ser estreitos, tá vendo? Que todos eles aqui são estreitos, tá? Geralmente, quando é uma taquicardia ventricular, o QRS é todo alargado, aberrante. E tem outra diferença aqui, eles têm o mesmo intervalo, ok? Sempre precedido de onda P. Então, você vai ter mais ou menos como se fosse no marca-passo, está sempre dentro do mesmo compasso, ok? Então, sempre entre um QRS e outro, né? Entre esse complexo QRS aqui e outro, você tem a mesma distância. Por isso que a gente fala que é uma taquicardia sinusal, ok? Aqui, pessoal, obviamente, o objetivo da aula não é aprender eletrocardiograma, né? Vocês vão aprender na cardiologia, mas vocês podem perceber aqui que nós temos aqui um complexo QRS bem estreito, tá?
aqui também estreito, e de repente surge uma coisa mais aberrante, né? Você vê que não está igual aos outros, né? Não está normal, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente chama isso de uma extrasístole. É uma sístole, ele é um estímulo fora do normal, tá? Porque são estímulos nascidos, na verdade, em focos ectópicos. O que é um foco ectópico? É um foco, né, um estímulo que é nascido ali fora do nosso sinusal, ok? Então, na verdade, a extrasístole, né, ela pode ser supraventricular, no caso, né, que são extrasístoles, né, atriais ou juncionais, né? Juncional a gente fala quando nasce ali no átrio ventricular, tá? Então, as extracílios supraventriculares está acima do ventrículo, ou seja, não surgiu no nó sinusal, ok? Mas surgiu, na verdade, entre o nó sinusal e entre o nó atrioventricular. Então, surgiu nesse espaço aqui, nas fibras ali no átrio, ok? E as extrasístoles ventriculares, tá? Então, o paciente que tem extrasístole, ele tem uma arritmia, ele pode ter palpitação, pode ter desconforto precordial ou baixo débito. Se ele tiver muitas extrasístoles, na verdade, o que pode acontecer? Gera uma contração ineficaz, gera uma contração ventricular ineficaz. E aí, consequentemente, o sangue não vai adequadamente para o cérebro, por exemplo, e o paciente acaba tendo um sintoma de baixo débito, às vezes ele pode até, né, ter uma síncope, por exemplo, um desmaio. Ok, pessoal? Fibrilação atrial, pessoal. O que é a fibrilação atrial? A gente viu, né, lá que o QRS, na verdade, ele tem, naquele eletro anterior, né, todos os QRS eles vão ter a mesma distância de um para o outro. Então, mais ou menos aqui já deveria surgir outro QRS. Aqui, por exemplo, mais ou menos nessa mesma distância, já deveria surgir outro QRS. Tá? A fibrilação atrial ocorre quando a atividade aqui do nó sinusal é substituída também por estímulos atriais, ok? Aí o ritmo cardíaco fica irregular. Como que a gente vai ver isso no eletro, na verdade? Vocês estão vendo que aqui, na verdade, eu tenho uma distância entre o QRS e aqui uma distância bem menor, tá vendo? Então, na verdade, o QRS ele não ocorre como naquele compasso da música. Ele não ocorre no mesmo compasso sempre. Ele ocorre em compassos de tamanhos diferentes, de forma desordenada, ok? Isso a gente chama de fibrilação atrial. O que é uma fibrilação? O átrio ele não está contraindo da forma adequada que ele tem que contrair. Fibrilação ventricular, o ventrículo não está contraindo da forma adequada, que é uma forma eficaz. Ele está fibrilando. São contrações, mas que são contrações ineficazes, ok? Fibrilação é basicamente fazer isso que eu estou fazendo aqui com a minha mão, tá bem? Então, o ritmo cardíaco vai ser irregular e a gente vai ter um achado ali no exame físico, na semiologia, muito interessante, que é o déficit de pulso, tá? A frequência do pulso radial vai ser menor do que a frequência do coração, ok? Por que isso acontece, pessoal? Na verdade, se vocês estiverem auscultando o paciente, com o estetoscópio aqui no paciente e contando a frequência cardíaca, ela vai ser de 100, por exemplo, vamos colocar. Agora, se você estiver avaliando a frequência cardíaca através aqui, ó, do pulso, estou dificuldade de mostrar meu pulso aqui para vocês, mas aqui, ó, meu pulso radial aqui, por exemplo, estou palpando aqui meu pulso radial, tá? Então, você está contando através do pulso radial. Essa frequência cardíaca através do pulso radial vai ser menor do que a frequência cardíaca, né, ali através da ausculta, tá? Por quê? Porque, na verdade, quando eu estou auscultando o paciente, eu consigo contar que ele teve 100 batimentos por minuto. Porém, desses 100 batimentos por minuto, vamos colocar aí que 20% foram batimentos ineficazes, que não conseguiram gerar uma força suficiente para chegar o sangue ali na periferia com uma força, né, suficiente para produzir o pulso. Ou seja, então eu consigo contar 100 no coração, mas quando eu estou contando aqui através do pulso radial, eu conto, por exemplo, 80, entendeu? Isso é que a gente chama de déficit de pulso, tá, pessoal? Qualquer coisa, se vocês não tiverem entendido tudo, né, anota isso para a gente discutir no fórum depois, ok? E a bradicardia, pessoal? A bradicardia, então, né, é definida aqui como uma bradicardia abaixo, frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos
por minuto, tá? Quando é uma bradicardia também com QRS, né, estreito, com QRS sempre dentro do mesmo compasso, a gente chama de bradicardia sinusal, ok? Que pode ser simplesmente, né, fisiológico, né? Alguns pacientes têm uma frequência cardíaca um pouco menor, tá? E pode ser uma exacerbação do tônus vagal ou redução do tônus simpático, tá? Algumas condições que levam isso, fisiológicas mesmo, é o próprio sono, tá? Treinamento físico intenso, tá? Então, aquele paciente, na verdade, que é um atleta de alto rendimento, por exemplo, ele pode, na verdade, ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, o normal dele, tá? E algumas condições patológicas, como, por exemplo, hipotireoidismo, né? Nossa tireoide produz os hormônios ali, né, da tireoide que aceleram o metabolismo, e se essa glândula estiver com uma função reduzida, consequentemente, todo o nosso metabolismo também vai estar reduzido, tá? Então, dos sinais ali que a gente tem no hipotireoidismo é a bradicardia. Obviamente, alguns medicamentos também, né? Nós usamos medicamentos, né? Como os beta-bloqueadores, no nosso coração nós temos receptores beta, que vocês vão aprender na fisiologia, ok? E que existem medicações que bloqueiam esses receptores, causando uma redução da frequência cardíaca. Eles são usados, por exemplo, em pacientes que já tiveram infarto, para que esse paciente não tenha uma demanda metabólica tão grande ali no coração, né? O coração dele não exija tanto, né? Já que as coronárias dele não são 100%, tá? Então, na verdade, eu não quero que esse paciente tenha 120 de frequência cardíaca, eu prefiro que esse paciente tenha uma frequência cardíaca aí em torno de 60, tá? Esses beta-bloqueadores também, eles são usados como drogas antipertensivos também, né? Como antipertensivos, são usados na insuficiência cardíaca também, ok? Diminui a mortalidade na insuficiência cardíaca, tá? Então, alguns medicamentos podem causar também bradicardia, tá? Ritmo de galope, pessoal, o que é esse ritmo de galope? Tá? É a denominação, né, aplicada para aquele ritmo tríplice pela B3, que vocês já aprenderam, né? Mas pela B3 patológica, porque a B3 também pode ser fisiológica. Por que a gente chama de ritmo de galope? Porque quando eu ausculto, fica aquele, né, fica parecendo realmente como se fosse um galope de cavalo ali, tá? São alguns nomes ali que quem escreveu, quem descobriu os sinais, os achados ali, escreveram para que as pessoas conseguissem fazer uma correlação, tá? E ter um melhor aprendizado. É mais bem audível aqui com receptor de campânula, tá? O ritmo de galope. E é mais audível também na ponta aqui do coração, que vocês aprenderam, né, junto à borda external esquerda, tá? Na área tricúspide e com o paciente em decúbito lateral esquerdo, tá? O ritmo de galope, ele geralmente indica sofrimento miocárdico ou insuficiência cardíaca congestiva. Então, quando eu ausculto uma B3 no paciente, eu já tenho que pensar se esse paciente não tem algum grau de insuficiência cardíaca, ok? Quase sempre, né, pode estar associado a taquicardia, pode ser exacerbado também pelo exercício físico, tá? E pode ser fisiológica na ausência de cardiopatias, tá? Então, nem sempre a B3 é patológica. Patológica relacionada à insuficiência cardíaca, mas pode ser fisiológica também, ok? Sopros, pessoal, o que são sopros, na verdade? A gente tem, na verdade, o sangue fluindo na nossa corrente sanguínea através de um fluido, né, um fluxo aqui laminar, tá? Com as velocidades aqui diferentes, aqui indo mais para o centro aqui, tá? Do vaso, tá? Quando eu tenho aqui, né, a formação aqui de turbilhões e tudo, o fluxo deixa de ser laminar, e aí que a gente começa a auscultar, né, vibrações que dão origem a esses sopros, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha válvula cardíaca, tá? Que a válvula aórtica, por exemplo, ela abre para que o sangue passe do ventrículo esquerdo para a aorta, ok? O sangue ele vai passar, na verdade, sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição. Porém, se eu tenho uma estenose aórtica, a minha porta não abre completamente, ela fica, na verdade, entreaberta, né? Eu tenho uma estenose, eu tenho uma dificuldade dessa válvula abrir.
Então, esse sangue, na verdade, ele vai passar ali, vai continuar tentando fluir para a aorta, mas ele vai passar com dificuldade por uma passagem que antes era completamente aberta e agora ela está estreita. E isso vai produzir esse turbilhonamento ali, né, do sangue e, consequentemente, vai vibrar e na hora que eu estou auscultando esse paciente, eu vou auscultar um sopro, ok? Então, ao invés de eu auscultar tum-tatá, 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 desculpa, o tum-tá, 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 que seria a B1 e a B2, eu vou auscultar, por exemplo, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Dessa mesma maneira que eu estou fazendo, vocês vão ter realmente um barulho de um soprinho no meio ali entre a sístole e a diástole, ou durante a diástole toda. Aí eu vou ter que classificar esse sopro, se ele é sistólico ou diastólico, tá? Pode ser que eu nem ausculte, por exemplo, a B1. Ao invés de escutar tum-tá, 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 eu ausculte, por exemplo, shta, 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 ok? Então, esses são os sopros cardíacos. E quando a gente ausculta um sopro, tá? A gente tem que pesquisar alguma cardiopatia, alguma valvulopatia, alguma estenose, uma insuficiência naquela válvula do paciente, ok? Quais são, então, os mecanismos, né, de formação do sopro, né? Você pode ter simplesmente aqui um aumento, né, da viscosidade, da velocidade da corrente sanguínea. Surge, por exemplo, após o exercício físico, né? Geralmente a gente aumenta a nossa frequência cardíaca, por exemplo. Anemia também, você vai ter às vezes um aumento compensatório ali da frequência cardíaca. No hipertireoidismo, o metabolismo vai estar mais acelerado. Na síndrome febril também, né? Geralmente eu tenho taquicardia. Então, nessas situações, a velocidade da corrente sanguínea está aumentada e, consequentemente, ali, esse fluxo pode ficar turbilhonado, ocorrer uma turbulência ali no fluxo sanguíneo e ter o sopro, tá? Então, na verdade, não necessariamente eu tenho uma patologia na válvula ali, eu posso ter simplesmente um aumento da velocidade da corrente sanguínea. Na hora que eu fui medicado para a febre passou, esse fluxo, na verdade, vai voltar a ser laminar e eu não vou mais auscultar o sopro. Não necessariamente, então, eu tenho sempre um problema patológico ali na minha válvula. Posso ter também redução ali da viscosidade sanguínea, né? E passagem do sangue através de uma zona estreitada, por exemplo, fluido, né, deixando de ser laminar. Aí a zona estreita, por exemplo, né, a gente tem aí as estenoses das válvulas, né? A gente tem algumas outras patologias, como por exemplo, às vezes, né, uma estenose de alguma artéria, de uma artéria renal, talvez você pode também auscultar um sopro, ok? Então a gente tem estenose, o sangue vai passar de uma maneira turbulenta ali por aquele vaso e a gente, consequentemente, vai auscultar o sopro, ok? A velocidade do sangue, então, né, como a gente falou, coloquei o carro aqui com as hemácias correndo aí para vocês não esquecerem nunca para gravarem, né? Então, a velocidade do sangue, ela pode contribuir, então, para esse mecanismo, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para pedir para o paciente, né, para exacerbar um sopro que eu já auscultei, mas eu quero ver se é aquilo mesmo, se eu quero auscultar melhor, você pode, por exemplo, pedir para que ele faça um exercício, tá? Para aumentar a frequência cardíaca dele. Então, isso é uma manobra que a gente pode utilizar na semiologia e a gente vai ver nos slides mais abaixo qual tipo de exercício físico que a gente pode pedir para que o paciente realize, ok? Como é que funciona, então, o sopro na febre, principalmente em crianças, pessoal? Isso é muito comum, né? Em crianças febris, você pode encontrar, na verdade, um sopro simplesmente pelo aumento da velocidade ali da corrente sanguínea, o aumento da velocidade do sangue, tá? E não necessariamente por uma alteração estrutural do coração. Então, na verdade, esse sopro pode ser simplesmente decorrente disso. O que a gente tem que fazer quando a gente avalia essa criança? Cheguei lá na enfermaria de pediatria, a criança está com febre e auscultei um sopro. Será que realmente é uma endocardite, é um problema ali no coração, na válvula cardíaca ali da criança? Não, eu tenho que medicar primeiro essa criança, esperar passar a febre e simplesmente depois avaliar novamente essa criança, né? E pode ocorrer desaparecimento desse sopro após, né, a melhora ali da temperatura, ok? Então, sempre que eu encontrar uma criança com febre, ao escutar um sopro, eu tenho que reavaliar essa criança após o desaparecimento da febre, ok, pessoal? As
características semiológicas, o que a gente tem que avaliar quando a gente ausculta um sopro, né? Situação no ciclo cardíaco, simplesmente o quê? Se ele é sistólico ou diastólico, tá? Como que a gente avalia isso? Palpando ali o pulso carotídeo, identificando se ele corresponde ao pulso carotídeo, ou seja, ele está no meio da B1, cobrindo a B1 inteira, então ele é um sopro sistólico, ok? A localização, a gente tem que identificar qual que é a área mais audível, tá? Não significa necessariamente que esteja sendo formado naquela válvula, tá? Então, o que pode acontecer? Como eu já falei para vocês até na primeira aula, sons se transmitem, se propagam ali pela parede, né, torácica, tá? Então, às vezes, a gente tem dificuldade a gente ausculta um sopro de uma patologia, por exemplo, mitral, mas a gente ausculta na válvula, no foco aórtico também, tá? E a gente tem dificuldade, às vezes, de bater o martelo e falar que é de tal válvula ou de tal válvula, tá? A gente tem para isso, né, algumas manobras semiológicas que a gente pode lançar a mão, que a gente pode tentar usar até para diferenciar, para saber se realmente eu estou auscultando o sopro, né, no foco tricúspide e no foco mitral. De qual válvula que é? É a mitral que está acometida? É a tricúspide? Ou só é uma irradiação do sopro ali pela parede torácica, já que os dois focos estão próximos e o som se propaga? Então, eu tenho manobras semiológicas que a gente vai, né, ensinar para vocês que podem nos ajudar na diferenciação, ok? E a irradiação do sopro, ok? A irradiação do sopro é importante porque, por exemplo, o sopro mitral geralmente irradia ali para a área axilar, o sopro de uma válvula aórtica, por exemplo, irradia para a região cervical, né? Porque a gente tem a aorta fazendo aquele arco ali da aorta, então geralmente o sopro vai vir aqui para a região cervical também. Então, irradiação também é uma coisa que contribui ali para a gente identificar de qual válvula que é. A intensidade, tá, do sopro, timbre e o tom, tá? Modificação com as fases de respiração, aí vai entrar uma manobra semiológica também, que a gente vai falar para vocês, principalmente ali para diferenciar sopros tricúspides de mitral. A posição do paciente também. Então, a posição do paciente, vocês lembram que inclinado com o tórax para frente pode ajudar a gente a auscultar melhor fenômenos da base, foco aórtico e pulmonar. Já a decúbito lateral esquerdo ajuda a gente a identificar fenômenos mais da mitral. Então, na verdade, a posição do paciente também pode te ajudar a identificar um sopro, né, e exacerbar mais um fenômeno, tá? E o exercício físico, que como vocês viram também, pode aumentar a velocidade sanguínea ali e ajudar também a exacerbar a característica do sopro, ok? Então, pessoal, nós colocamos aqui esse gráfico de novo aqui do ciclo cardíaco, mas é só para vocês lembrarem que na hora da ausculta a gente tem que identificar não só se o sopro está na sístole ou na diástole, mas em que momento que ele está na sístole ou na diástole. Então, o sopro é protossistólico quando ele está, por exemplo, no terço inicial da sístole. Mesosistólico quando ele está no terço médio da sístole, tá? Telesístole, né? Quando ele está no terço final, tá, da sístole. Ele pode estar, por exemplo, assim, tum-shta, tum-shta, tum-shta. Então, na verdade, você tem um tum primeiro, shta, tum-shta. Então, ele está, na verdade, mais para o final da sístole. Ele pode ser simplesmente holossistólico, né? Que não está nem descrito aqui. Quando ele pega realmente a sístole inteira, você não ouve nada do tum, você ouve simplesmente shta, shta. Então, é um sopro, na verdade, holossistólico, tá? E aí, da mesma forma, na diástole, protodiastólico, quando ele está, na verdade, no terço inicial da diástole, mesodiastólico, quando ele está no terço médio da diástole, e telediastólico, quando ele está no terço final da diástole, ok? Então, as válvulas cardíacas, pessoal, elas são portas que se abrem, tá? E fecham para o sangue passar, tá? Então, a gente tem aqui, né, a válvula mitral, tá? Que vai receber aqui sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, depois a válvula aórtica, que o sangue vai passar do ventrículo esquerdo para a aorta, e assim para a circulação sistêmica, tá?
Aqui, a tricúspide vai receber sangue do átrio direito para o ventrículo direito e depois a pulmonar que vai mandar sangue do ventrículo direito aqui para pulmonar, ok? A estenose mitral, então, pessoal. Durante a diástole, na estenose mitral, o sangue tem dificuldade, se eu tenho uma estenose, né, o sangue ele tem uma dificuldade de passar de um lugar para o outro, porque a válvula não está completamente aberta. Se eu tenho uma insuficiência, o que acontece, na verdade, na insuficiência? O sangue já passou de um lugar para o outro, mas depois ele não pode voltar, por isso que a válvula fechou, mas a válvula fica caidinha, fica com uma insuficiência, então esse sangue volta patologicamente, não era para ele voltar, era para a válvula estar completamente fechada. Então a estenose é sempre a dificuldade do sangue ir de um lugar para o outro, e na insuficiência é quando a válvula não fechou corretamente, tá? E o sangue volta, tá? Então, na estenose mitral, por exemplo, né, durante a diástole, o sangue tem dificuldade de fluir, né, do átrio para o ventrículo esquerdo. Tá? Porque em qual momento, pessoal, que o sangue vai do átrio para o ventrículo? Na diástole. Porque na sístole, na verdade, né, ele não consegue o sangue passar do átrio para o ventrículo, porque justamente o ventrículo está contraindo com uma força tal que ele está com uma pressão tal para mandar o sangue, ejetar o sangue do ventrículo. Então, ele não consegue receber. Ele está com uma contração, na contração ventricular no momento da sístole. Tá? Então, o sangue ele passa dos átrios, não na sístole, ele passa dos átrios para o ventrículo durante a diástole. Então, se eu tenho uma estenose, o sangue está com dificuldade ali de sair do átrio para passar para o ventrículo. E essa dificuldade vai se dar justamente durante a diástole. Então, as estenoses atrioventriculares produzem um sopro diastólico, ok? O sopro, a dificuldade durante a diástole. Tá? A causa mais comum aqui é a cardiopatia reumática crônica, tá? A febre reumática, em 95% aqui dos casos. Aí tem outras causas, aí anomalia congênita, válvula bicúspide, degeneração senil, endocardite infecciosa, tá? O sopro é o chamado ruflar diastólico, ok? Ele é mais audível com a campanula, tá? Que é um som grave, e a sua intensidade aumenta com o decúbito lateral esquerdo. Lembra que os fenômenos ali da válvula mitral, né, eles se exacerbam quando a gente coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo. Geralmente, os fenômenos da área mitral também podem irradiar para a axila, tá? E também para o foco tricúspide. Na insuficiência mitral, tá? Se então a minha válvula mitral, né, ela na verdade ela teria que estar fechada, mas ela não conseguiu fechar direito, ela ficou na verdade caidinha ali, tá? Então o sangue tinha, o que tinha acontecido ali na insuficiência mitral, tá? O sangue já tinha passado, né, da mitral para o ventrículo esquerdo, tá? Completou, que preencheu o ventrículo esquerdo, tá? Porém, na hora que o ventrículo esquerdo vai contrair para mandar esse sangue para a aorta, para a circulação sistêmica, essa minha válvula aqui mitral, ela não fechou completamente, ela está insuficiente. Então, o que ocorre com o meu sangue? Ele vai voltar um pouco na hora da contração ventricular, ele vai voltar um pouquinho aqui para o meu átrio esquerdo, ok? Então, na insuficiência mitral, eu vou ter um sopro, o quê? Sistólico, porque é durante a minha sístole ventricular que a minha válvula era para estar completamente fechada, a minha válvula mitral, mas ela não está, porque ela é insuficiente. Então, o sangue vai para a aorta, mas volta um pouquinho também para o átrio esquerdo. Tá? Então, na hora que ele passa ali pela válvula mitral insuficiente, eu vou ter um sopro durante a sístole ventricular. Então, tem um sopro sistólico, ok? Então, o sopro das insuficiências atrioventriculares é um sopro sistólico. Deu para entender, pessoal? Então, é um refluxo de sangue, né, voltando aqui para o átrio esquerdo durante a sístole ventricular. Então, ele não deveria ir para o átrio esquerdo de volta, não é esse o fluxo. Tá? O fluxo, na verdade, é vir o quê? É vir aqui do átrio esquerdo para o ventrículo e do ventrículo para a aorta e para a circulação. Esse que seria o fluxo correto.
Então, você vai ter um sopro aqui holossistólico no foco mitral, que também pode aqui irradiar para a axila e também pode irradiar para a região infraescapular esquerda. Mais audível também com o diafragma, porque é um sopro de alta frequência. Então, sopros de alta frequência eles são mais audíveis com o diafragma. E a principal causa é o prolapso de válvula mitral, que é bem comum assim, na população geral, tá? E não necessariamente vai ter uma repercussão hemodinâmica importante. Pode ocorrer também em outras doenças, como na doença reumática, tá? No infarto agudo do miocárdio, na endocardite infecciosa, ok? Na estenose aórtica, vamos ver primeiro os fluxos aqui, de onde que o sangue vai para onde. Então, novamente, o sangue vem o quê? Do átrio esquerdo, ele vem para o ventrículo esquerdo. E depois ele vai tentar ir para onde? Vai tentar ir para a aorta, ok? Passando pela válvula aórtica. Se a minha válvula estiver aqui estenosada, o sangue vai ter dificuldade de passar pela válvula aórtica, porque ela está fechadinha, ela não está completamente aberta, ok? Em vez dela estar completamente aberta, ela está semi-aberta, tá? Em que momento, pessoal, que o sangue tenta passar do ventrículo esquerdo para a aorta? Na diástole ou na sístole? É na sístole, não é verdade? Porque, na verdade, o coração, o ventrículo esquerdo, vai ter que contrair, bombear esse sangue para que ele vá aqui do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica, tá? Isso ocorre na sístole. Então, na verdade, o sopro da estenose aórtica é um sopro o quê? É um sopro sistólico, tá? Então, se vocês começarem a pegar esse raciocínio, né, e tentar entender esses momentos do ciclo cardíaco, é melhor do que simplesmente decorar que o sopro da estenose aórtica é sistólico. Tenta raciocinar de onde o sangue vai para onde, em que momento do ciclo cardíaco, tá? Então, a degeneração calcífica, né, a mais comum, principalmente em idosos, né, por degeneração mesmo da válvula, acúmulo de cálcio, então a válvula fica mais estenosada, então é a causa mais comum. Tem outras causas, como a válvula bicúspide congênita, que pode ser a causa mais comum em crianças e adultos jovens, tá? E também pode ocorrer na cardiopatia reumática crônica, a febre reumática, que vocês vão estudar um pouco mais para frente, ok? Ocorre, então, dificuldade do esvaziamento do ventrículo esquerdo, porque a portinha ali está fechada, ok? É um sopro mesosistólico, ele ocorre mais no meio da sístole, por isso que ele é caracterizado como um sopro em diamante, tá? Porque ele vai ocorrer, na verdade, a intensidade dele é maior no meio da sístole, então eles falam que forma como se fosse aqui uma característica de um diamante, tá? Com máxima intensidade aqui na área aórtica, da válvula aórtica, tá? Ele irradia para a carótida, tá? E para a fúrcula external e pode irradiar aqui também para foco mitral, ok, pessoal? Aqui nós temos, na verdade, um fenômeno semiológico que a gente chama de fenômeno de Galavardin, né? O Galavardin, porque devido justamente à proximidade anatômica aqui entre a válvula aórtica aqui, tá? E a válvula mitral, ok? O que faz, na verdade, com que possa ocorrer uma irradiação interna aqui do sopro, tá? Fazendo com que o sopro ali da válvula aórtica seja auscultado também no foco mitral, porém com intervalo auscultatório no meio do precórdio, tá? No externo. Então, na verdade, você vai ter aqui o foco aórtico, vou tentar demonstrar mais para vocês, e o foco mitral está aqui. Então, devido a essa proximidade anatômica, né, eu ausculto aqui no foco aórtico, esse sopro da estenose aórtica, ausculto no foco mitral, mas eu tenho aqui um intervalo no meio do externo aqui, auscultatório, um intervalo onde eu não vou auscultar esse sopro, ok? Então, na verdade, o sopro da válvula da estenose aórtica eu posso auscultar também no foco aórtico devido a essa proximidade anatômica entre essas duas válvulas, com um silêncio ali no meio, um intervalo auscultatório ali no meio do precórdio, ok? Na insuficiência aórtica, pessoal, ocorre, na verdade, uma dificuldade de fechamento das sigmoides aórticas, né? Uma incapacidade. Então, o que acontece? O sangue ele volta aqui
para o ventrículo esquerdo. Ele vai voltar em que momento do ciclo cardíaco? Vai voltar durante a diástole, ok? Então, ocorre também em algumas doenças, como a doença reumática, né? E o exame físico vai mostrar um sopro que pode ser protodiastólico, né? Aspirativo ou holodiastólico durante toda a diástole. E ele é mais audível aqui no foco aórtico ou no foco aórtico acessório, ok? A intensidade do sopro vai aumentar com exercício isométrico, hand grip, tá? E vai diminuir com o uso dos vasodilatadores, ok? Outro fenômeno semiológico interessante, né, é o sopro de Austin Flint, tá? Que é um ruflar diastólico semelhante ao da estenose mitral. Você vai ouvir um sopro diastólico semelhante da estenose mitral, só que é uma estenose, na verdade, funcional. A válvula mitral, na verdade, ela está normal, ela não está estenosada, porém, ela ocorre devido a uma insuficiência aórtica muito grave. Porque o que ocorre na insuficiência aórtica? O sangue ele vai voltar, vou pegar um vermelho aqui para ficar melhor, ele volta aqui da aorta, tá? Para o ventrículo esquerdo. Só que às vezes, se a insuficiência aórtica for tão grave, esse sangue vai voltar aqui numa enxurrada tão grande, tá? Vai voltar tanto sangue que ele vai simplesmente fazer o quê? A válvula mitral aqui está do lado, né? Ele vai fechar essa válvula mitral aqui, ok? Então, ele vai causar como se fosse uma estenose mitral, na verdade, ok? Porque ele vai vir aqui com toda a força, tá? E vai bloquear a passagem aqui do sangue, novamente, aqui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ele vai causar uma estenose mitral funcional. O sangue ele vai estar empurrando essa válvula, tá, mitral. Ok, pessoal? O que acontece, pessoal, quando eu tenho uma estenose tricúspide, né? O sangue ele vem aqui da cava, né, da minha cava inferior, superior, ele vem aqui para o meu átrio direito e ele está tentando passar aqui para o ventrículo direito, mas está sofrendo resistência, não está conseguindo. Consequentemente, meu sangue está ficando estacionado aqui nas veias, na periferia, tanto aqui na parte inferior do nosso corpo, quanto também na parte superior. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se as minhas veias estão ali engurgitadas, está havendo engarrafamento, porque não estou conseguindo com que esse sangue progrida ali para o ventrículo direito, né? Então, eu vou ter, por exemplo, uma turgência jugular patológica. A minha veia jugular ela vai ficar aqui saltada aqui no pescoço, ok? E como que é o exame físico dessa estenose tricúspide, né? Eu vou ter, na verdade, um ruflar diastólico semelhante ao da estenose mitral. Porque o que acontece, na verdade? O sangue ele vem o quê? Do átrio direito para o ventrículo em qual momento do ciclo cardíaco? Na diástole, tá? Na sístole, esse ventrículo tá uma pressão muito alta, então o sangue, teoricamente, não vai vir nesse sentido, do átrio para o ventrículo, ok? Então, na verdade, o sopro da estenose tricúspide é um sopro diastólico, tá? Ele aumenta a intensidade aqui durante a inspiração, que é chamada também a manobra de Ribeiro-Carvalho, ok? Na insuficiência tricúspide, pessoal, o sangue ele vai voltar aqui do ventrículo direito, né? Aqui para o átrio direito, vai ter uma regurgitação, vocês estão vendo aqui, né? O sangue voltando aqui, ok? Isso é um ecocardiograma, né? O sopro vai ser um sopro sistólico, tá? De regurgitação localizado na área tricúspide, tá? E ele se irradia em roda, podendo se irradiar até para a área mitral. Como que a gente vai diferenciar, então? Através da manobra de Ribeiro-Carvalho. Então, a manobra de Ribeiro-Carvalho ela é utilizada para diferenciar a insuficiência mitral da insuficiência tricúspide. E ela é positiva na insuficiência tricúspide. Por quê? Porque eu aumento o meu retorno venoso, tá? E, consequentemente, vou aumentar a chegada de sangue ali no átrio direito, no ventrículo direito, aumentando os fenômenos do coração direito.
Pessoal, então vocês já perceberam que no ciclo cardíaco, o que que ocorre? Durante ali a contração ventricular, é que o sangue vai, durante a sístole, ele vai do ventrículo direito para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, se eu tenho a pulmonar fechada ou a válvula aórtica fechada, tá? Uma estenose, eu vou ter, na verdade, uma dificuldade do sangue passar, né, do ventrículo direito para a artéria pulmonar ou do ventrículo esquerdo para a aorta, durante qual momento? Durante a sístole ventricular. Então, os sopros das estenoses pulmonar e estenose aórtica são sopros o quê? Sopros sistólicos, tá? Então, mais uma vez aqui, assim como na estenose aórtica, que é um sopro sistólico no foco aórtico, na estenose pulmonar eu vou ter um sopro também sistólico, mas agora, geralmente, né, é mais no foco pulmonar, ok? De modo geral, a estenose pulmonar é menos comum e ela ocorre mais em cardiopatias congênitas, como, por exemplo, aqui na tetralogia de Fallot, ok? E na insuficiência pulmonar, o que que acontece? O sangue vai ser bombeado, né? Na verdade, aqui do ventrículo direito para a artéria pulmonar, vai passar aqui pela válvula pulmonar. Porém, essa válvula, na verdade, não fechou direito, tá? Então, depois que foi bombeado na sístole, tá? Esse sangue vai voltar, porque a válvula ficou entreaberta, não fechou completamente, a válvula está insuficiente. Então, o sangue vai voltar aqui do ventrículo direito, ok? Da artéria pulmonar para o ventrículo direito, ok, pessoal? Então, esse refluxo de sangue para o ventrículo direito vai ocorrer o quê? Na diástole, gerando então um sopro diastólico, ouvido após a segunda bulha, tá? Ele é localizado, o sopro da insuficiência pulmonar, na área pulmonar e borda external esquerda até a área tricúspide, ok? Intensidade do sopro. Pessoal, a intensidade do sopro, na verdade, ela guarda relação com a gravidade dessa lesão anatômica da válvula, tá? Ela é graduada em cruzes, né? Na hora do exame físico, que a gente descreve ali do exame físico, a gente descreve ali um sopro, uma cruz em 4, 2 cruzes, né? A gente gradua conforme ali a intensidade em cruzes, tá? Uma cruz aqui, positivo, geralmente ele é audível apenas com manobras, tá? Então a gente faz alguma manobra para exacerbar. Duas cruzes, ele é facilmente audível, porém não tem nenhuma irradiação importante, tá? Três cruzes é quando o sopro é moderadamente alto e com irradiação presente, tá? Quatro cruzes, ele é alto e ainda tem um frêmito palpável. Então, quando a gente palpa, a gente consegue sentir ali uma vibração ali produzida por esse sopro, ok? Cinco cruzes, ele é audível apenas com parte do estetoscópio sobre a pele, tá? E seis cruzes, ele é audível com o estetoscópio próximo à pele, mesmo sem o contato. Então, é um sopro bem audível, bem importante mesmo, tá? Qual que é o objetivo, então, dessas manobras semiológicas? Tá? Vocês vão ver que nós podemos lançar mão de algumas manobras para exacerbar alguns fenômenos, tá? Elas, na verdade, elas alteram ali o retorno venoso ou mesmo a resistência vascular sistêmica, né? Modificando transitoriamente a hemodinâmica cardíaca. Por exemplo, se eu aumento o retorno venoso, aumento todo aquele sangue que está vindo ali, né, da circulação periférica para o meu ventrículo direito. Então, pode ser que aumentando o meu retorno venoso, eu vou modificar algum sopro ali, né, relacionado ao meu coração direito. Se eu mexo com a resistência periférica, por exemplo, né, eu estou, por exemplo, tentando bombear o sangue ali de uma estenose contra uma estenose aórtica para ir para a minha circulação sistêmica, para ir para a minha artéria, né, para a minha aorta e ser bombeado, consequentemente, para a circulação sistêmica. Se eu aumento essa resistência dos vasos, tá, eu vou dificultar mais ainda a passagem desse sangue para a aorta. Então, pode ser que eu aumente a intensidade desse sopro. Mas, do contrário também, eu posso mexer na minha resistência com uma vasodilatação, diminuindo essa resistência. Então, eu posso brincar com a hemodinâmica ali, né, do paciente, produzindo, na verdade, uma exacerbação, redução desse sopro, dependendo do que eu estou fazendo de manobra semiológica, ok?
Então, quais são as manobras semiológicas que nós temos disponíveis, né? Nós temos aqui as manobras que aumentam o retorno venoso, né? Como a própria posição de cócoras, o agachamento, né? O decúbito dorsal, tá? E a inspiração profunda, que é o Ribeiro Carvalho, a gente vai ter isso explicadinho num próximo slide, tá? As manobras que reduzem o retorno venoso, que é o Valsalva, também que a gente vai explicar, por aumentar ali a pressão intraabdominal. E a posição ortostática, se eu estou de pé, na verdade, então eu vou dificultar que esse sangue volte ali das minhas veias para o meu coração, tá? O aumento da resistência vascular sistêmica, tem produzido aí através do hand grip, né, o exercício físico isométrico também, que a gente vai detalhar no próximo slide, e manobras que reduzem a resistência vascular sistêmica, né? A gente pode utilizar vasodilatadores, medicamentos que causem uma vasodilatação, reduzindo a resistência vascular sistêmica, ok? O que é então, pessoal, a manobra de Ribeiro Carvalho? Isso é um nome bem importante para vocês, tá? É uma manobra bem importante na semiologia do aparelho cardiovascular. Tá? O paciente ele fica em decúbito dorsal, com receptor do estetoscópio na área tricúspide, e se solicita-se ao paciente que faça uma inspiração profunda. O Ribeiro Carvalho, na verdade, é para diferenciar fenômenos da válvula mitral e da válvula tricúspide, porque muitas vezes eu consigo auscultar o sopro nas duas válvulas, ok? E nos dois focos de ausculta, e eu fico ali sem ter certeza, né, se o sopro é da tricúspide ou é da mitral, já que eu estou auscultando nos dois focos, tá? Então, com isso, quando eu peço para fazer a manobra de Ribeiro Carvalho, o paciente faz uma inspiração profunda. E o que acontece na inspiração profunda? Aumenta o retorno venoso. Pessoal, vamos simplesmente, olha, fiz uma inspiração profunda, expande a minha caixa torácica, ok? Quando eu faço a inspiração profunda. Com isso, na verdade, com essa expansão da caixa torácica, ocorre o quê? Diminuição da pressão na caixa torácica, concordam? Né? Com essa redução da pressão na caixa torácica, né, o meu retorno venoso vai aumentar, todo o sangue que está vindo para a periferia, né, ele vai aumentar. Porque antes, se eu estou tendo muita pressão ali, eu vou colabar até as veias, né? Eu vou dificultar o retorno venoso. Quando eu faço uma inspiração, eu vou expandir a minha caixa torácica e, consequentemente, meu retorno venoso vai aumentar. Vocês têm que entender que vaso, gente, principalmente veia, né, eles têm ali elasticidade, eles podem ser ali colabados, ou dependendo da pressão que a gente colocar, tá? Então, se eu aumento, né, se eu inspiro, aumento a minha caixa torácica, eu vou estar reduzindo as minhas pressões ali e, consequentemente, facilitando que esse sangue retorne ali para o meu coração direito. Consequentemente, eu estou aumentando os fenômenos de qual coração? Do coração direito, do ventrículo direito. Qual que é a válvula, né, que está recebendo ali? Está vindo de toda ali da veia cava, o sangue, está indo para qual átrio? Para o átrio direito, passando por qual válvula? Válvula tricúspide, indo para o ventrículo direito. Então, consequentemente, eu estou aumentando ali, fazendo uma inspiração profunda, né, a chegada de sangue ali, passando pela minha válvula, exacerbando os fenômenos que ocorrem naquela válvula tricúspide, ok? É isso, esse é o objetivo da manobra de Ribeiro Carvalho. A manobra de Valsalva, pessoal, vai fazer justamente o contrário, reduzir o retorno venoso, né? O paciente vai tampar o nariz ali e a boca, né, com a mão, e ele vai fazer, na verdade, um esforço expiratório. Vocês podem tentar fazer isso em casa, tá? E vocês vão ver que vocês vão sentir uma pressão intraabdominal, né? Então, você vai tapar o nariz, a boca, né? E fazer dessa forma. Vocês vão ver que realmente a pressão no abdômen vai aumentar. Isso vai fazer com que seja reduzido ali o retorno venoso. Aqui, pessoal, para demonstrar para vocês, né, as outras manobras que a gente comentou, a posição de cócoras, na verdade, que é o agachamento rápido, vai aumentar subitamente o retorno venoso, né, devido à compressão do sistema venoso, dos membros inferiores e dos vasos abdominais, né? Na verdade, até
o exercício físico mesmo, ele aumenta, né, a compressão ali dos vasos, ali, o retorno venoso, né, pelo uso da nossa musculatura. Então, a cócoras ela tem como objetivo fazer isso, tá? Então, é outra forma da gente aumentar o retorno venoso. E o hand grip, tá? O hand grip vocês já devem ter visto, que é isso daqui, ó, tá? Que a gente faz, né, assim com a mão, apertando esse hand grip. Isso pode ser usado para o paciente ali na enfermaria também, de cardiologia. É um exercício isométrico, né? Você aperta o hand grip com a mão e provoca, com isso vai provocando aumento da resistência vascular sistêmica, com isso reduzindo a ejeção de sangue pela válvula aórtica. Ou seja, a minha válvula aórtica, na verdade, vamos tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Deixa eu desenhar de vermelho aqui, tá? Eu tenho aqui meu coração, ok? E eu tenho aqui a minha aorta, a minha válvula, tá? E eu tentando bombear para a circulação, ok? Estou tentando bombear nesse sentido, tá? Se, na verdade, a minha força, a minha pressão está vindo daqui para cá, né, nesse sentido, mas eu estou aumentando, na verdade, a minha resistência periférica, ou seja, eu estou aumentando a minha resistência para cá, contrária a essa força de bombeamento, tá? Consequentemente, eu vou dificultar esse sangue para passar pela válvula aórtica, tá? É a mesma coisa. A gente coloca aí duas pessoas da sala, uma queda de braço, na verdade, né? Coloca duas pessoas da turma de vocês. Um está empurrando para cá, o outro está empurrando para cá, tá? Então o sangue está tentando vir da válvula aórtica para a circulação sistêmica e eu estou aumentando a minha resistência periférica tentando empurrar. Então vai ser, né, pensa aí na queda de braço, entendeu? Então, qual força for maior a força que for maior vai prevalecer no final, entendeu? É mais ou menos esse raciocínio, ok? E o que são sopros inocentes, pessoal? São sopros que não são patológicos, não têm significado, né, de doença, tá? Eles são, na verdade, podem ser encontrados em crianças, tá? E não tem uma alteração realmente estrutural ali do coração, ok? Mas para a gente falar ali, que eu escutei um sopro ali na criança, no meu sobrinho, por exemplo, de 2 anos de idade. Tá? Você foi lá, chegou em casa e escutou um sopro ali no seu irmão, no seu sobrinho. Para você falar que realmente ele é inocente, que ele não tem um significado clínico, ele tem que ter determinadas características, tá? Nunca vai ser acompanhado de frêmito, tá? Nunca é diastólico, tá? São sopros mais suaves e nunca são holossistólicos, tá? Então, na verdade, geralmente o sopro inocente, ele é um sopro sistólico, mas não pode ser holossistólico. Se já for diastólico, já não é um sopro inocente. Então, vocês têm que seguir essas regrinhas aí, essas características, para vocês conseguirem realmente sugerir que seja um sopro inocente, ok? O que é o atrito pericárdio, pessoal? O pericárdio, então, ele é uma membrana ali que reveste o coração e ele desliza ali naturalmente sem promover nenhum ruído, na verdade, tá? Quando existe alguma inflamação dessa membrana, uma pericardite, por exemplo, algum problema ali nessa membrana, ela vai passar a produzir um ruído que a gente chama de atrito pericárdico, ok? Que é um ruído provocado ali pelo roçar dos folhetos pericárdicos, tá? A gente classifica também o atrito pericárdico, né, semiologicamente aqui, com a situação do ciclo cardíaco também, na localização, que é mais frequente entre a ponta do coração e a borda external esquerda, tá? Na irradiação, normalmente ele não se propaga, e a mutabilidade, ok? A mutabilidade, que é uma das principais características, na verdade, do atrito pericárdico. Então, ele apresenta diferentes qualidades e intensidades de uma hora para outra. Então, ele muda de uma hora para outra. Então, seu colega vai lá, ausculta uma coisa e daqui a pouco vem o outro colega para auscultar e já mudou a qualidade, né, a intensidade desse som, ok? E mais uma vez aí, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Um abraço.